Ninguém nasce amando estudar. Esse é um hábito que a gente precisa construir nas crianças. E sim, é possível você construir esse hábito, que o seu filho passe a gostar um pouco mais de estudar. Pode não ser a maior paixão da vida dele, como outras coisas podem ser, mas com certeza vai facilitar muito a sua vida e a sua rotina. Vou trazer para vocês então 10 dicas práticas para você colocar aí na sua rotina e ajudar você a criar esse hábito de gostar de estudar no seu filho. Ah, serve para adulto também. A primeira dica é crie uma rotina. O nosso hábito, ele vem de uma rotina, gente. Não tem jeito de eu querer criar um hábito de estudar se eu vou estudar uma vez a cada 15 dias. Essa semana eu estudo, semana que vem não. Precisa de rotina. Ainda mais criança. A criança precisa. O horário estabelecido, quais os dias da semana, vai ser de segunda a sexta, vai ser todos os dias, como que isso vai ser? Os horários fixos, sempre repetindo o mesmo horário. Também uma lista de um roteirozinho de atividades, o passo a passo para fazer, para montar, para se preparar. Tudo isso faz parte de um hábito que a gente cria. Então, não venha me falar assim, ainda não sei qual que é o que meu filho vai estudar no segundo semestre, por exemplo. O professor não falou ainda. Não é disso que eu tô falando, não é de organizar um cronograma de conteúdo. É organizar o cronograma de tempo, o que ele vai fazer, como ele vai se preparar. Segunda dica é tenha metas realistas. Não espere que uma criança de 6 anos vai sentar a bunda na cadeira e estudar por 3, 4 horas seguidas. Isso é inimaginável para nós adultos, imagina para uma criança. Gente, meta realista. O que essa criança tem condições de fazer? Qual que é o tempo que essa criança tem condições? Crianças de 6 a 9 anos não suportam mais do que 2 horas de estudo. Já fica a dica aí para você pensar aí. Meu filho tem que faixa de idade? Tá entre 6 e 9 anos? É 2 horas de estudo no máximo, no máximo. E aí vem a terceira dica que vai complementar essa segunda dica, que é faça intervalos. Não é 2 horas seguidas, direto, concentradão. Isso não existe nem com adulto. As escolas fazem tempo de 50 minutos por quê? É o tempo que o nosso cérebro consegue se concentrar, gente. Então precisa de intervalo. Quanto menor a criança, mais curtinho o tempo entre um intervalo e outro. Então você pode começar com intervalos de 25 minutos, pausa 5. 25 minutos, pausa 5. Alguém já ouviu falar sobre isso? Método Pomodoro. Se você não ouviu, procura saber sobre. É bem interessante. Para crianças maiorzinhas, a gente já consegue pôr 30, 40 minutos. Um adulto vai conseguir 50 minutos. Mas uma criança não fica mais do que isso concentrada, que é algo que vai estar realmente aprendendo. A quarta dica. Você, adulto, precisa estar disponível para a criança. Não é enfiar ela num quarto, fechar a porta, sair e deixar ela sozinha. A criança precisa ser monitorada. Você precisa estar disponível ao lado dessa criança para ela conseguir aprender. Por que eu tô falando isso? Quando você está ensinando o seu filho a tomar banho, o que você faz? Primeiro você dá banho nele. Vai mostrando as partinhas do corpo como que ensaboa. Primeiro você faz. Depois você faz junto. Filho, pega o sabão. Filho, o bracinho. Filho, a perninha, a barriguinha. E vai fazendo, vai explicando para a criança cada etapa. Depois que a criança faz, o que você vai? Conferir. Lavou o pé direito? Ou o pé ainda tá preto de andar descalço? Não é assim que você ensina a criança a trocar de roupa, a tomar banho, a escovar o dente, a andar. Por que ensinar a estudar é diferente? Ela tem que aprender sozinha. Você precisa estar disponível do lado dessa criança. A quinta dica sobre a rotina de estudos é o ambiente. O ambiente que a criança está estudando, ele precisa estar preparado para isso. Não pode ser um ambiente com televisão rodando, com desenho tocando, com música, de brincar, de pular, com o irmão atrapalhando, com gente passando. Esse não é ambiente para estudar. O ambiente para estudar precisa ser propício para estudar. Precisa ter suporte, equipamento, iluminação boa. E eu não tô falando que tem que comprar ring light, essas coisas. Gente, nós estamos estudando. Então precisa ter o quê? Uma lâmpada clareando, a mesa de estudos. Não pode ser um ambiente escuro. Não pode ser um ambiente que passa a gente toda hora, um corredor, alguma coisa assim, ou na sala. Por quê? Isso tudo vai distrair a criança. Até
nenhum adulto se distrairia, concorda? Imagina uma criança, gente. Então não espere dessa criança, se tá toda hora alguém lá conversando com ela, brincando, vendo televisão, ela com certeza vai querer fazer isso também. A sexta dica, converse com a escola. A parceria, família, escola tem que estar aqui, ó, juntinho, xalonal. Por quê? Gente, não existe a criança aprender de uma forma em casa, de outra na escola, e isso confunde a cabeça dela. Precisa que os pais tenham ali parcerias com a escola, e que as escolas também sejam abertas a isso, porque convenhamos, não é toda escola que tá aberta. A gente sabe que faz algumas reuniões por aí, em que não dá tempo do pai perguntar como é que o filho tá indo, e a reunião já acabou, né? E a professora deu as costas e ó, piu. Quando eu digo que é pra você conversar com a escola, eu quero que vocês tenham uma parceria, mas que principalmente você, pai e mãe, entenda o conteúdo que o seu filho tá estudando, veja o que é, qual que é o planejamento, pra você se organizar também, porque também você vai precisar de saber o que ele vai estudar, então você precisa saber o que tá acontecendo na vida escolar da criança pra você fazer parte de tudo isso. O sétimo passo é o passo a passo da lição. É um checklist que você tem que fazer, entregar na mãozinha da criança e falar assim, olha, esse aqui é o passo a passo. Quando a gente tá ensinando igual eu falei do banho, você não fala o passo a passo. Ou na hora de escovar o dente pega a escova, pega a pasta, passa a pasta na escova, escova de um lado, escova do outro, escova a língua, enxagou a boca, gospe o ar. Não tem um passo a passo. A criança precisa desse passo a passo. É um checklist para ela preparar o ambiente, para ela se preparar. Então nesse checklist você pode listar o que ela vai precisar de material. Então vamos lá, acende a luz, tira coisas que tá em cima da mesa, pega o material, pega caderno, pega mochila, pega livro, organiza sua mesa, separa os materiais. Por exemplo, esses potinhos assim ajuda para ela ver os materiais. Essa criança também precisa ir no banheiro, beber água, não pode estar com fome. Então você percebe que são várias coisas, porque se a criança senta para estudar, mas daqui a pouco ela tá pensando em tomar um lanche da tarde porque ela tá morrendo de fome, ela não vai conseguir se concentrar. Ou se ela vai querer ir toda hora no banheiro porque ela tá apertada e não deu tempo porque você mandou ela sentar correndo. Então dentro desse passo a passo da preparação, você vai falar, olha filho, vai no banheiro, bebe água, toma o seu lanche, depois sente, organiza a mesa, pega material e tudo mais. Tudo isso é importante. A nossa oitava dica, então, motivação. Não dá pra gente querer um grande esforço da criança se ela não tá motivada. Você precisa ajudar ela a se motivar. Lembrem da aula que eu dei sobre motivação, que tenha o efeito da dopamina no nosso cérebro. A gente precisa ajudar essa criança a se estimular, criar esse efeito da dopamina no cérebro. Então, você precisa ajudar como? Reforçando essa criança. Eu sempre falo aqui pra gente não ficar usando muito reforço com criança, no sentido de ficar dando muitos presentes pra criança fazer o que a gente quer. Isso realmente eu não gosto. Mas nesse momento aqui é um momento estratégico pra você usar. Então você vai criar um sisteminha de economia de fichas. O que é isso? A criança vai ganhando fichas, ou estrelinhas, ou coração, ou borboleta, ou o que você quiser escolher. E ela vai construindo a semaninha dela. No final da semana, ela precisa ter o quê? Vamos supor que é uma semana que você vai estudar de segunda a sexta. São 5 dias estudando. Então ela precisa reunir 4 fichinhas, tá? Não queremos não exigir 100% da criança, gente. Isso é desumano. Mas pelo menos 4 dias ela tem que ter cumprido aquele momento de forma correta. Então ela vai ganhando uma fichinha, uma estrelinha, borboletinha de cada dia que ela vai. E no final da semana ela troca essas fichinhas por algo legal. E isso é combinado antes. Então pode ser um sorvete, pode ser 1 hora a mais mexendo no celular. Por que não? Se você controla isso na criança. Pode ser vocês assistirem um filme juntos, que ela tava querendo, e aí a criança escolhe o filme que vocês vão assistir juntos e passa um tempo em família. E é isso, eu apoio muito, tá? Porque é muito legal pra criança. Você pode escolher qualquer coisa pra dar pra essa criança se motivar. Então ela vai ficar motivada porque ela sabe que se ela cumprir ali 4 dias na semana, ela consegue trocar no final da semana pela fichinha dela. A 9ª dica é supervisione. A supervisão sempre é muito importante você se atentar que o tempo, a quantidade do tempo não é mais importante do que a qualidade do tempo que ela tá estudando. E para isso você precisa estar junto, supervisionar, sentar ali do lado, ver o que ela tá fazendo. Porque se ela tá ali com caneta e caderno na mão, mas a cabecinha tá no mundo da lua, que qualidade que é essa? Ela pode ficar ali 5 horas desse jeito, que não estudou nada. Então você precisa supervisionar, tá junto. Ela começou a se distrair, filho, que
foi? O que você tá pensando? Qual que é o seu raciocínio? Conta pra mim, conta pra mamãe. Quero saber o que você tá pensando. E aí a criança, se ela estiver pensando na matemática ou no deverzinho dela ali, ela te conta, eu tô pensando assim, assado. Você consegue, inclusive, ver o raciocínio que ela tá tendo ali pra resolver aquela situação. E a última dica, 10ª dica, é você ser exemplo. Criança aprende com exemplo. Criança não aprende com você falando senta e estuda. A criança aprende com você sentando e estudando e ela olha você fazendo isso. E aí ela aprende que ela precisa repetir esse comportamento. O ser humano, ele aprende repetindo comportamento. Então não adianta você falar faça. Você pega e faz. Então, filho, agora é hora de estudar. Criamos a nossa rotina, fizemos o nosso checklist. Ele senta de um lado, você senta do outro. Você vai estudar qualquer coisa. Gente, pega revista pra ler, mas faz alguma coisa ali pra motivar essa criança. Você senta de um lado, ela senta do outro e vocês vão fazendo junto. Aproveita esse momento também pra você estar assistindo alguma coisa, uma aula interessante, aprendendo mais. Nossa, existe tanta coisa que a gente pode estar aprendendo na nossa vida. Então é um momento pra você também ter essa oportunidade. Aproveita ver meus vídeos aqui, aprende um pouco aqui. Eu estou estudando essa matéria. E você pode abrir, inclusive, um conteúdo de algum professor e falar assim, olha, filho, que legal esse Instagram aqui, tá ensinando atividades, depois a gente pode pensar em fazer essa atividade junto, entendeu? Então você mostra para a criança que você está estudando junto com ela. Um beijo e até a próxima!